meu coração queimou para essa noite em Apocalipse 21. E eu quero ler com vocês esse texto, Apocalipse capítulo 21, não sei se tem jeito de dar a luz aí para os irmãos. Tem aqui também no telão, né? Então você pode acompanhar também no telão aqui, se for mais fácil para você. Apocalipse 21, a partir do verso 1, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Verso 4: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são o que, gente? Fiéis e verdadeiras. O que essas palavras que estão registradas são o que? Fiéis e verdadeiras. Deus vai cumprir, zelar em cumprir, porque Ele é fiel e aqui é verdade. Verso 6, disse-me ainda: Tudo está feito. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Verso 7, último: O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? Vamos orar sobre essa palavra. Jesus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez, por esse dia maravilhoso que nós também, como igreja, tivemos a oportunidade de desfrutar, e por estarmos reunidos aqui nessa noite, por causa do Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor, por causa do Teu amor, da Tua graça, de quem Tu és. Pedimos ao Senhor que essa palavra aqui é fiel e verdadeira, que vai passar céus e terra, mas ela não passará. Que ela venha encontrar, ó Deus, guarita no nosso coração. E desde já peço ao Senhor que o Senhor venha cravar nos nossos olhos a eternidade, nos fazer sermos cidadãos dos céus aqui na terra, e andarmos com os nossos olhos no nosso destino, que é a eternidade com o Senhor. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Bom, quero falar um pouco sobre essa realidade da eternidade, e o quanto que isso impacta a nossa vida na terra, o quanto que os nossos valores, o nosso comportamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de lidar com pessoas, a nossa forma de agir, de reagir, ela é poderosamente impactada quando nós temos nitidamente cravado nos nossos olhos a eternidade, o céu, a realidade que de fato nos espera, porque essa palavra ela é fiel e verdadeira. Durante muitos séculos o céu ele tem sido tentado ser retratado por muitas pessoas, através de pinturas, através de escritos, através de filmes, através de pessoas. Já viram filmes de pessoas que falaram que passaram por momentos, às vezes um coma, às vezes alguma coisa assim, um sonho com o céu, e tornou-se um filme. Nós temos visto que no decorrer dos anos, o céu tem sido retratado por várias pessoas, desde artistas, poetas, autores, enfim, pregadores. Eu conheço vários teólogos, até anotei alguns, por exemplo, como Agostinho, John Bunyan, C.S. Lewis, que escreveram sobre o céu. O céu é muitas vezes cantado por todos nós, né? Aquele hino Além do Rio Azul, não é? Que fala sobre a realidade do céu. Só que o que a gente tem percebido é que às vezes a realidade do céu, da eternidade, ela não tem estado muito presente na agenda das ministrações da igreja de uma forma geral. Hoje o que nós vemos é as pessoas reunidas
as multidões se aglomerando para ouvir, para fazer as campanhas, para receber as coisas da terra. Isso as pessoas são atraídas. Isso as pessoas se movem. Olha, é a conquista, é para poder alcançar. Não há problema em você ser bem sucedido, próximo, óbvio. Mas o que eu estou falando é que a realidade do céu, ela tem sido muitas vezes descartada, sendo que ela deve ser primazia na nossa vida, no nosso coração. Porque quando nós entendemos a realidade do céu, quando nós entendemos a realidade da eternidade, isso tem um poder tremendo de revolucionar a nossa história, a forma como a gente administra o tempo, a forma como se eu faço devocional ou não, a forma como eu trato as pessoas, tudo está intrinsecamente ligado na minha concepção com o céu. Porque quando eu entendo para onde eu vou, onde eu quero ir, eu começo a trilhar o caminho que me conduz a este destino. Quando eu tenho clareza, é para lá que eu vou, então o meu comportamento se torna sempre coerente a esse caminho que me leva a esse destino que é o céu. Não tem como eu ter caminhos que envolvem as questões da terra, do mundo, querendo chegar no céu. Isso é ser ininteligente. Então, quando eu tenho clareza para de fato onde eu almejo ir, ou a realidade do céu, eu vou alinhar a minha vida, a minha rotina, a minha realidade. Olha que interessante uma frase de Winston Churchill. Acho que é assim que fala. Ele foi primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante que ele escreveu. Essa autoridade. A decadência moral da Inglaterra, ele disse, era devido ao tempo todo nos chama para se envolver sobre essa perspectiva. O tempo todo. A Bíblia está nos chamando. E a gente está tentando puxar para o caminho oposto. Por exemplo, Jesus nos alertou em Mateus 6,20 a ajuntarmos tesouros aonde? Está lá, não ajunteis tesouros dessa terra, onde a traça corrói, mas a gente precisa ajuntar tesouro no céu. Jesus já falando sobre onde deve estar o nosso foco, onde a gente deve alinhar a nossa conduta. Se não bastasse você ver Mateus 6,10, que Jesus ensina que nós devemos orar da seguinte forma. Todo mundo sabe a oração do Pai Nosso, vamos dizer o início junto? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja a tua vontade, como no céu. O que nós precisamos viver aqui, o que nós queremos dessa oração do Pai Nosso viver, é a vontade na terra como ela é feita no céu. Ajuntar tesouro no céu. Colossenses 3,1, Paulo diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. E o que está ocupando o nosso pensamento, gente? O que mais ocupa o nosso pensamento? Fala sério. Quais são as coisas que a gente gasta mais energia neural? Que a gente senta, planeja, pensa, gasta energia física, emocional. O nosso dia se discorre, as nossas energias, juntando muitas coisas, pondo no nosso pensamento as coisas da terra. Jesus falando o tempo todo, nesse caso através do apóstolo Paulo, pensa nas coisas que são do alto. Pensa nas coisas que são do alto. Então por isso que falar do céu é uma chamada bíblica para o nosso coração. É tão importante. Por que o céu é tão importante, é tão urgente e é tão transformador, que tem poder de impactar a gente quando nós saímos daqui já nessa noite? Porque o céu, a Bíblia nos mostra que é o lugar de habitação de Deus. O Salmo 33, 13 diz assim: o Senhor ora desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens, do lugar da sua habitação. Olha, Deus está nos céus, Ele se manifesta em nós através do Espírito Santo na terra. O céu é o lugar onde Cristo, o Cristo glorificado, Ele retornou. Você lembra lá em Atos 1,11, depois que Jesus passou 40 dias na terra? Atos 1,11 diz: homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há assim de vir como para o céu o viste ir. Olha o céu é o lugar onde o povo de Deus estará lá.
é o nosso destino. 1 Tessalonicenses 4 diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então quando Cristo voltar, nós estaremos com Cristo aonde? No céu. Diga comigo, o céu é um lugar real. O céu é um lugar real. O céu é um lugar real de glória, de beleza. E eu disse até hoje lá no dia do impacto, não precisa a gente ser teólogo, filósofo, estudioso para ter a convicção de que nós estamos aqui nessa terra apenas de passagem, e que nós precisamos pedir que o Senhor crave nos nossos olhos a eternidade. Aí a gente olha para esse texto, aqui. Lógico que o céu que eu estou falando não é esse céu azul que nós vemos. O céu que nós estamos falando não é o céu negro das galáxias. Estamos falando do céu da habitação de Deus. O lugar onde Jesus foi para preparar para a gente a morada. E o apóstolo João, na ilha de Patmos, um lugar de isolamento, ele começa a receber de Deus, começa a receber a revelação. O próprio nome Apocalipse significa revelação, a revelação de como será o céu. Quem aqui quer morar no céu? Todos nós, né? Às vezes a gente gasta só energia pensando nas coisas aqui dessa terra. E aí ele começa a dizer para a gente com toda clareza algumas coisas que não vai haver no céu. Algumas coisas que não haverá no céu. E a primeira coisa, quem sabe, o verso de número 4 nos diz aí: no céu não haverá dor. Diga comigo, no céu não haverá dor. Então, algumas coisas que nós precisamos começar a entender sobre o porquê o céu é o céu. Porque primeiro, no céu não haverá dor. O verso 4 diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, melhor dizendo, passaram. Diga comigo, no céu não haverá dor. Quem aqui já sentiu dor? Todo mundo. Uma queimadura, né? Dói. Uma dor talvez física, dor nos rins. Alguém já sentiu dor nos rins? Terrível, né? Uma dor que... Dores. A gente sofre muitas dores. Dores muitas vezes pela perda de uma pessoa querida. Dores muitas vezes que nós sofremos pela traição de uma pessoa que amamos. Dores. Você já observou que a vida nessa terra, ela é marcada por muitas dores? Talvez isso é tão fácil da gente perceber que às vezes quando eu estou falando alguns exemplos de forma geral, na sua mente você já lembra rapidamente sobre alguma dor que você sofreu. Seja ela no âmbito físico, seja ela no âmbito relacional, seja ela no âmbito emocional. Quantas dores, quantas angústias às vezes nós lidamos aqui nessa terra. Por quê? Porque a dor, ela é uma consequência direta do pecado. Nessa terra nós sofreremos dores, e saber disso, essa verdade de que na terra nós teremos dores, isso deve afastar dos nossos lábios a murmuração. Porque às vezes a gente passa por dor nessa terra e a gente começa a reclamar, sim ou não, gente? A gente reclama até do calor de Valadares. Quem aqui é valadarense? Valadarense aí, ó. Desde que Valadares é Valadares, calor, não sei se teve uma outra época, pelo menos desde quando eu nasci, Valadares é quente, e a gente continua, ei, calor, a gente o tempo todo está tomado de murmuração. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, muitas vezes a gente empresta os nossos lábios à reclamação. Só que nós precisamos entender que a murmuração nos aprisiona no deserto. O povo de Israel deixou de pisar na terra prometida, e uma das consequências das realidades, dos comportamentos mais diretamente praticados, foi justamente a murmuração dos lábios.
É a pessoa não ser grata por aquilo que está vivendo, por aquilo que tem. Então, quando nós entendemos que lá não terá dor, mas aqui nós enfrentaremos dores, nós afastamos dos nossos lábios a murmuração. Gente, é terrível viver com gente que murmura. É terrível você viver com gente que reclama o tempo. É bom, gente. A Bíblia diz que mulher que é rixosa, né? Não é que a mulher que é rixosa, não, pelo amor. Que a mulher rixosa, que não tem nenhuma aqui, em nome de Jesus. Amém ou não amém, gente? Em nome de Jesus, não tem nenhuma mulher rixosa aqui. Os maridos dão glória a Deus? Uai, gente, cadê os maridos? Ajuda aí, senão à noite o negócio vai complicar. Os maridos dão glória a Deus? Show. A mulher que é rixosa, que a mulher rixosa é como uma gota caindo dentro de casa. É terrível. Ou seja, ninguém gosta de conviver, seja homem, tem homem que reclama de tudo. Reclama da comida, reclama de tudo. Então uma pessoa que às vezes uma pessoa que carrega murmuração, nunca será uma pessoa feliz. A Bíblia nos convida a ser gratos em todas as coisas. Gratidão deve ser algo que a gente deve carregar nos nossos lábios. Então nessa terra a gente precisa entender que nós passaremos por dores. Isso afasta de nós a murmuração. Discípulos de Jesus a enfrentar a tempestade. Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, vai viver muitas vezes tragédias dolorosas. E talvez você entrou aqui e está passando por momentos em que você não está compreendendo o porquê. E às vezes, como nós temos aprendido nas semanas passadas, temos dado resposta errada ao processo. Porque ao invés de entender, ao invés de fazer ao Senhor perguntar o para quê, o propósito, a gente tem questionado muitas vezes Deus. Então o Senhor está em nome de Jesus, arrancando dos nossos lábios essa noite, toda murmuração. Se hoje você está aqui, está passando por um desafio, por uma luta, entenda que Deus tem um propósito, porque isso é bíblico. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A grande questão não é a presença dos problemas da nossa vida, mas sim a ausência de Deus no barco da nossa história. Porque se Jesus estiver no nosso barco, meu irmão, no tempo certo, Ele vai se levantar e vai dar uma palavra de comando, e aquela tempestade, ela vai aquietar, o vento vai emudecer, porque nós servimos um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Então descansa o seu coração. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, o Senhor te trouxe aqui neste lugar. Talvez você está cansado diante das lutas, porque na terra nós teremos lutas mesmo. Na terra nós teremos aflições, muitas, olha o que a Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, muitas, mas o Senhor de todas o livra, de todas o livra. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre vidas que estão passando aqui, talvez por momentos desafiadores, um renovo do Senhor venha sobre a sua vida nessa noite, que nos seus lábios não vai sair em nome de Jesus mais murmuração, mas palavra profética. Só está dizendo ao meu coração, tem gente que está diante do vale de ossos secos, é o que você está olhando, vem esperança diante dessa realidade, talvez dentro da sua casa, talvez diante de um problema que você está vivendo, está como vale de ossos secos, mas Jesus está dizendo para a vida daqui, eu estou te colocando nesse vale, para você não reclamar, mas para você profetizar nesse vale. Ele quer fazer você viver milagres e ser um agente de milagres. Ele está te posicionando nesse vale, não é para te adoecer, mas é para ativar o teu chamado. Ele está te colocando nesse vale, não é para você ficar lamentando que você só tem osso, que só tem desastre na sua frente, mas é para você se levantar no poder do Espírito Santo e ser voz profética de Deus para essa realidade. Você será o instrumento de Deus para ver o milagre acontecer. Seja você a resposta daquilo que você deseja ver. Às vezes a gente espera o outro vir como resposta, mas o Senhor quer te levantar como resposta daquilo que você deseja ver. Você vai ser a resposta para a restauração da sua família, você vai ser a resposta para a restauração do seu casamento, você vai ser a resposta para a restauração do seu filho, você vai ser a resposta para a restauração desse lugar onde o Senhor te plantou para trabalhar. Você será essa resposta. O mundo tem dor, gente, no mundo tem aflição, no mundo tem lágrima,
No mundo, o próprio Jesus, sendo santo, carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, sofreu. Mas o Senhor está conosco. Parece que muitas vezes Ele está dormindo no barco. Eu estou aqui, parece que Jesus não está vendo o que está acontecendo. Parece que Ele está dormindo, tranquilo, será que Ele não está vendo? Mas no tempo certo, Ele se levanta. Ele levanta, Ele está contigo. Sabe por quê? Porque os discípulos receberam nesse texto uma palavra de ordem: passemos para o outro lado. O destino dos discípulos era o outro lado, e não o meio do mar. Era o outro lado. Eles não iam morrer no meio da trajetória, porque já havia uma palavra liberada do próprio Jesus: passemos para o outro lado, nós vamos chegar do lado de lá. Então você que está aqui, você foi alcançado pela graça de Deus, você vai chegar do lado de lá. Você vai chegar onde Deus falou, porque as palavras dele são fiéis. Como eu disse, passa céus e terra, mas a palavra dele não passará. O barco balança para um lado e para o outro, mas o Senhor vem com a resposta na nossa vida. Então nesse mundo nós teremos dores, no céu não haverá dor. Então, sabedor de que nesse mundo nós teremos dores, a gente precisa afastar dos nossos lábios a murmuração, e entendermos o que o apóstolo Paulo nos ensina: que as dores, guarde isso no seu coração, as dores do presente não podem ser comparadas com a glória que há de vir. Mantenha firme. As dores do presente não podem ser comparadas com aquilo que Deus já tem preparado para mim e para você. Então suporta. Que o Senhor renove sua força nessa noite. Que o Senhor renove o seu coração nessa noite. Às vezes você estava pensando em parar, algo que Deus não mandou você parar. Às vezes você estava pensando em desistir, algo que Deus não mandou você desistir. Eu não coloquei isso na palavra, o Senhor está trazendo no meu coração aqui agora. Mas Jesus está falando: fica firme, eu estou contigo. Vai passar para o outro lado. Vai passar para o outro. Existe uma palavra que te governa acima das circunstâncias que te assustam. Existe uma palavra que governa a sua história acima das circunstâncias que te apavoram. Entenda isso: maior do que qualquer dor, do que qualquer circunstância, é a palavra do Eterno que governa a sua vida. Ele é o Logos, Ele é a palavra, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Nessa terra passaremos dores, mas no céu não haverá dor. No mundo teremos enfermidade, mas no céu nós teremos um corpo glorificado. A enfermidade não existirá. Crave nos nossos olhos a eternidade, Jesus. Porque eu vou parar de murmurar nessa terra, porque eu sei a glória que há de vir. Crave nos nossos olhos a eternidade, porque eu sei que as suas palavras são fiéis e verdadeiras para a minha vida. Diga comigo: no céu não haverá dor. Diga comigo: no céu não haverá tristeza e lágrimas. Não, tristeza. O verso diz: e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Toda lágrima. Meu Deus, chorar de alegria é bom, mas derramar lágrimas diante das lutas é um amargo para a nossa alma. E quantas vezes nós choramos nessa terra, diante de portas que se fecham, diante de palavras duras, que às vezes a gente ouve desde a infância, ou dentro de casa. Talvez essa semana você ouviu palavras que arrancaram lágrimas dos seus olhos, entristeceram o seu coração. A gente chora pelas perdas que nós temos, pelas notícias ruins que nós recebemos. Na verdade, a gente entra no mundo, em comédia, nós entramos no mundo chorando, e saímos desse mundo chorando. Porque na terra há essa dor, esse desafio da tristeza, das lágrimas.
E prova disso foi até mesmo o próprio Jesus, ao viver a realidade da terra, vivenciou isso, ele chorou. Um dos versículos mais fáceis aí de memorizar, né? Jesus, olha aí, você já tem um versículo memorizado. Jesus chorou a morte de um amigo. Jesus, ele sentiu tristeza profunda no Getsêmani, que nós vimos no domingo passado, que nenhum de nós provavelmente já vivemos, a ponto de suor se transformar em gotas de sangue. Jesus sentiu uma angústia, tristeza de morte, ao vivenciar a realidade da terra. Ele sabe o que é a dor, ele sabe o que é a dor de ser negado, ele sabe o que é a dor de ser traído em gente que ele investiu, em gente que ele confiou um dom para curar, para profetizar, em gente que ele enviou para vivenciar as experiências, em gente que ele escolheu para sentar à mesa. Ele sabe o que é a dor de ser traído, e sabe o que é amar apesar de ser traído. Senta na mesa com Judas, onde Judas já tinha articulado nos bastidores a sua traição, e certamente ele já sabia. Mas mesmo assim, enquanto Judas trama a morte de Jesus, Jesus está ali dedicando a sua vida, dedicando ali como entregar a sua vida em prol dele, porque ele morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Saber disso, gente, é se conectar com esse Jesus, que às vezes a gente se torna ele tão distante. Ele é um Jesus que conhece perfeitamente a nossa dor, conhece as nossas lágrimas, e a realidade que o céu nos oferece é que quando nós entrarmos pelas portas do céu, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima, Deus vai enxugar dos nossos olhos, porque o céu é o lugar de gozo, o céu é o lugar das bodas do Cordeiro, o céu é o lugar de alegria. Não haverá choro nas ruas da Nova Jerusalém. Crave em nossos olhos, Senhor, a eternidade. E aqui na terra, pastor, quando as lágrimas forem derramadas, Jesus conhece. Ele estava lá no Getsêmani, chorando. Os seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, que ele escolheu para subir no Getsêmani no momento de maior agonia dele, dormiram. Ele orando sozinho, vocês não podem vigiar nenhuma hora comigo. Mas o texto de Lucas, fazendo referência sobre o Getsêmani, nos diz que Deus enviou um anjo para poder consolar Jesus. Qual que é a boa notícia? Que nós temos o Espírito Santo, e a característica principal, primária ali do Espírito Santo, falada pelo próprio Jesus, é que Ele é o Paráclitos, Ele é o Consolador, Ele é aquele que vai estar ao nosso lado diuturnamente. Aquele quando ninguém vê as nossas lágrimas, Ele vê. Eu lembro quando eu estava no seminário, quantas vezes aquela dor da solidão, de estar longe, de vir uma vez no semestre, uma vez no ano, às vezes, para poder ver a família. E quantas vezes eu entrava para o meu quarto e começava a orar, gente. Jesus ouvia umas canções, e eu saía de lá renovado, porque a presença do Espírito de Deus nos renova. Ele enxuga, Ele colhe, Ele nos renova, Ele traz gozo. Então no céu não haverá dor, no céu não haverá tristeza, no céu o texto diz não haverá lágrimas, no céu não haverá morte. O texto diz, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto. Não vai ter luto. Eu acredito que a dor mais desafiadora da gente viver nessa terra, eu acredito que seja a dor da perda das pessoas, dos entes queridos. Eu imagino o que Jó deve ter vivido, né? Já não é um processo natural pai sepultar filho. Imagina Jó num dia só sepultou quantos? 10 filhos. A dor do luto. Jó enfrentou essa realidade, e nós enfrentamos a perda de pessoas muitas vezes tão queridas. Só que nós olhamos aqui em 1 Coríntios 15, 55, que nos diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O Senhor venceu a morte. O ministério de louvor pode vir junto com Nicomedes. Não haverá mais aquilo que muitas vezes estraçalha a nossa alma, que é a dor do luto. Nós não teremos mais essas despedidas, porque a morte será lançada ali no lago de fogo. Então o texto nos mostra tantas coisas que não haverá no céu, e nós precisamos entender sobre isso para a gente poder lidar com essa realidade na terra. Por fim, no céu não haverá trevas. Eu anotei: no céu não haverá separação, no céu não haverá pecado, no céu não haverá maldição. Apocalipse 22:3, nunca mais haverá qualquer maldição, porque o céu será tudo restaurado. Tudo restaurado. Então aqui, gente, nós vamos enfrentar isso, porque isso é a realidade do céu. Nós vamos enfrentar na terra essas dores, e a gente precisa lidar com as dores, com as lágrimas, com o luto, como cidadãos dos céus, com postura de quem vai morar no céu, entendendo que vai passar, que o Senhor está conosco. São palavras talvez tão corriqueiras, mas que no momento que chega o luto, que chega a dor, parece que desaparece do nosso coração. Mas essa noite o consolo do Senhor está sobre nós. E aí eu vejo o que haverá no céu, para a gente finalizar. No céu, o texto nos diz: haverá presença gloriosa e plena de Deus. O texto diz: Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E eu disse isso no domingo passado: o céu só é o céu porque Deus está presente lá. E a pergunta que eu venho fazendo para mim mesmo e para cada um de nós é responder: o que eu vou fazer no céu se eu não me relaciono com Cristo na terra? Sendo que o grande diferencial do céu é a presença de Deus. Lá não terá placas, como a gente diz, denominacionais, assembleanos, presbiterianos. Lá nós estaremos juntos diante de Deus. Eles serão o meu povo. Nós desfrutaremos plenamente dessa presença de Deus. O texto diz que no céu haverá alegria eterna, porque a noiva vai descer ataviada. As pessoas acham que a gente vai ficar lá sozinhos, flutuando. O céu vai ser um lugar, gente, de gozo, de alegria. É novos céus, nova terra. Vai ser um lugar de celebração. O céu vai ter coisas que nós nem mesmo imaginamos, porque 1 Coríntios 2:9 diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode ter vivido as melhores experiências dessa terra, você pode ter viajado para os lugares mais maravilhosos aqui, mas não se compara ao que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam na eternidade. Não tem Maldivas, não tem Dubai. O que mais que tem de bonito aí, gente? Esse lugar maravilhoso aí. No Brasil tem um monte também. Valadares, aleluia, coisa boa. Amém ou não amém? Aqui a gente vive, a gente desfruta, a gente vive os propósitos. É maravilhoso. Mas nem nos filmes o que você já viu se compara com o céu. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração, ou seja, no pensamento que Deus tem preparado. Você deixa eu pensar aqui, um lugar muito lindo. Não nem consegue conceber o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Existem coisas inimagináveis, tanto que o evangelista João tenta aqui descrever com analogias, falando que a rua principal lá era de ouro puro e reluzente. São analogias. Não é que você vai estar lá pisando no ouro. Apocalipse 21:22. É analogias para dizer, para pegar os metais mais preciosos, o que ele tinha de conhecimento mais precioso, para falar da realidade do céu.
Muro todo feito de diamante. Tão difícil às vezes dar um anel com um diamantezinho assim para as nossas digníssimas. Quanto que é esse diamante aí? O muro todo de diamante. Os fundamentos do muro serão adornados com pedras preciosas. Apocalipse 21, 19. A cidade era de ouro puro. E sobretudo a glória de Deus. A glória de Deus resplandecia. É uma forma de João tentar descrever, porque era o que ele tinha de conhecimento de coisas maravilhosas, pedras preciosas, ouro, para dizer o céu é inimaginável. A mente humana não consegue. Jesus falou: eu vim nessa terra, morri, fiquei 40 dias aqui e estou indo lá preparar um lugar para vocês. Qual que é a grande questão de tudo isso? É que a gente está vivendo só pensando nas coisas da terra. A gente está gastando a nossa energia, administrando o nosso tempo de forma desordenada, porque a gente só está com foco nas coisas da terra. Só que o chamado de Jesus para nós é para nós colocarmos a nossa mente, o nosso destino, para que a gente possa trilhar o caminho certo que nos levará a esse destino. Não tem como você dizer: eu quero chegar no céu e viver uma vida de pecados nessa terra, viver uma vida onde você torna a prática do pecado algo normal, onde você tem pecados de estimação, sabendo que a única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados. Não tem como, é incongruente, é ser inconsequente. Então, se você e eu queremos morar no céu, nós precisamos nos alinhar com a realidade do céu e andar num Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai que está no céu se não for através dele. Então hoje Jesus está nos chamando para quê? Para alinhar a rota. Ou melhor dizendo, Jesus está falando com pessoas: é tempo de refazer a rota. Você precisa colocar o endereço certo nesse GPS seu. Está lá o endereço, mas você está tentando, e o GPS está chamando o tempo todo. Já fez isso? Você colocou lá, mas falou: não, tem que passar em outro lugar. Já fiz isso, coloquei o GPS, vou para o lugar tal. Aí eu vou, não, tem que passar em tal lugar. Aí o GPS fica: vira à direita, vira, volta, vira. É Jesus falando com a gente: realinha a rota. Você está se perdendo na caminhada nessa terra. O destino é o céu. E hoje, como muito mais do que a voz que sai desse microfone, é a voz do Espírito Santo ao nosso coração, nos chamando para realinhar a rota. Sabe, o meu desejo era que todos os homens morassem no céu. Não é o seu desejo também? Se todo mundo morar no céu. Só que isso é herético, isso é antibíblico, porque o texto diz, o mesmo texto diz que nem todas as pessoas vão morar no céu. E você pode ler em Apocalipse 21, 8, que diz assim, ó: mas, depois dele descrever sobre o céu, eu encerro: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apesar de toda a nobreza do céu, o texto nos mostra que nem todas as pessoas vão morar lá. Mentirosos, idólatras, feiticeiros, homicidas, os que prostituem. 1 Coríntios 6, 9 e 10: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. 1 Coríntios 6, 9 e 10, estou lendo a palavra. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22, 14 e 15:
Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Verso 15 de Apocalipse 22. Ficam fora aqueles que praticam feitiçaria, que cometem idolatrias, melhor dizendo, cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. O que o texto está nos mostrando? Que o céu não haverá pessoas, como diz aqui, covarde no sentido de covarde, que falam desses indecisos, esses tímidos. Conhece a verdade de Cristo, mas não confessa Cristo como seu Salvador. Covarde, porque Jesus deixou o céu, se fez carne, morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. E quando nós precisamos declará-lo publicamente, a gente se esquiva disso. Os covardes, os indiferentes, no caso ao Evangelho, não entrarão no céu. O texto nos mostra: o céu não haverá pessoas que são moralmente corrompidas, que o texto nos mostra esse pacote aqui: abomináveis, assassinos, impuros, adúlteros e etc. Se envolve, é muito mais do que extrair a esposa, é muito mais do que ter um sexo fora do casamento. Nós estamos nos distanciando do céu. Por isso que quando nós entendemos aonde a gente quer ir com clareza no coração, a gente realinha a rota. Eu preciso abandonar esse pecado, eu preciso abandonar essa vida pregressa, porque ela não está alinhada com o destino que eu desejo. Olha para a sua rota. A ceia nos chama para examinar a nós mesmos. Então hoje é uma noite de autoexame. Ninguém aponta dedo para ninguém. É a gente que olha através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e mostra para a gente onde a gente precisa realinhar. O céu é maravilhoso, é magnífico. Não haverá morte, não haverá luta, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá a presença de Deus, haverá alegria tremenda, haverá coisas inimagináveis. Mas pessoas covardes, moralmente corrompidas, religiosamente desobedientes, o texto diz feiticeiros, idólatras, pessoas que praticam esse ocultismo, não herdarão o reino de Deus. Pessoas que não são confiáveis na sua palavra, o texto diz mentirosos, pessoas que falam uma coisa e vivem outra, as pessoas que falam uma coisa e não cumprem, os mentirosos, os maldizentes. Quem senta para falar da vida dos outros? Gente, você está dando para entender, gente? Está dando para entender que quando a gente tem com clareza o destino, a realidade do céu, a gente muda a nossa forma de viver? Porque se eu quero viver no céu, essa realidade maravilhosa do céu, eu preciso realinhar a minha forma de falar, o que eu falo, como eu falo, o que eu falo das pessoas. Se eu estou falando mal da vida dos outros, se eu estou me posicionando fora do caminho que leva ao céu, não sou eu que estou dizendo, gente, é a palavra. Quando eu quero viver a vida louca, sexualmente pervertida, meu corpo, minhas regras, ok, e é o seu destino também, corpo, regras e destino, porque o texto diz: sodomitas, efeminados, está aqui, imoralidade sexual, mentirosos, desobedientes. Esses são tipos de pessoas que o texto nos mostra que não herdarão o reino de Deus. A pergunta: quem aqui, para levantar a mão, o pé, todo mundo, quem aqui quer morar no céu? Dá um sinal com as duas mãos aí, amém? Ô Jesus, olha a gente aqui, ó. Olha a gente aqui. Olha a gente aqui. Sabia que a chamada pode acontecer a qualquer momento? Às vezes Jesus nos dá uma palavra como essa porque Ele sabe do dia de amanhã. Ele sabe muitas vezes que as oportunidades são únicas. Eu lembro de uma vez que eu preguei lá na igrejinha, Deus livre dessa realidade, mas eu lembro que eu preguei lá na igrejinha, uma pessoa, um jovem perdido, envolvido nas drogas. Naquele dia foi lá na frente e aceitou Jesus. Naquela semana
Nós recebemos a notícia, era uma pessoa que visitou a igreja, teve um encontro com Jesus, que ele foi tirado a vida, uma pessoa lá, desse negócio de droga, foi lá e matou ele. Então Jesus, Ele quer nos levar à eternidade. Você vê aquele ladrão lá na cruz, né? Ele reconhece Jesus. Jesus, eu hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E gente, a decisão é hoje. Depois que essa vida na terra passar, não tem jeito. Não tem jeito de voltar. Não tem. Eu até comentei hoje lá no dia do impacto, de Lucas 16, do rico e do Lázaro. Deixa eu voltar lá. O Lázaro, né, falou, o rico, melhor dizendo, que foi pro Hades, pro inferno. Deixa eu voltar lá para Abraão, como Jesus tivesse aberto as cortinas da eternidade, para poder revelar o que é depois a vida após a morte ali. E esse homem lá no Hades, lá no inferno, diz assim: deixa eu voltar para avisar os meus irmãos, não tem mais jeito. Então pede o Lázaro que está lá no seio de Abraão, que está no lugar de descanso, para molhar uma gotinha de água lá e pôr para me refrescar desse tormento do inferno. Não tem jeito. As decisões precisam ser tomadas enquanto a gente está com... Quem está vivo aí, dá glória a Deus. Hoje é dia de decisão. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Oh, Jesus maravilhoso. Eu quero morar no céu. Nós vamos morar no céu. Jesus está nos chamando para alinhar a rota. Olha que graça de Deus, olha que amor de Deus. Jesus quer tanto alinhar a rota, que Ele veio, morreu na cruz do Calvário, partiu o seu corpo. Ele estará trilhando rumo à eternidade, para a glória de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Pode vir, Bruno. Bruno já está aí. Pode vir, Bruno. Eu gostaria que você pensasse sobre essa palavra neste momento e orasse ao Senhor. Nós vamos cantar o Senhor. Eu quero que você examine-se a si mesmo agora. É um momento também que você pode se preparar para a ceia do Senhor. Você vai examinar a si mesmo agora. E se tiver coisas que você precisa reajustar na sua vida, hoje é a oportunidade. Hoje é a oportunidade. Nós vamos andar essa terra. Deus está nos levantando como igreja para andarmos essa terra, mas como cidadãos dos céus. Como cidadãos dos céus. Que o Senhor crave nos nossos olhos a eternidade. Quando eu for conversar com alguém, a minha pergunta é: a minha fala está alinhado com quem é cidadão do céu? Quando eu for tomar uma decisão lá na minha empresa, a empresa que você trabalha, a minha decisão está alinhada com quem é cidadão do céu na terra? Quando você for tratar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, essa forma de tratar está alinhada como um cidadão de que vai morar no céu? Que o Senhor realinhe a nossa rota hoje. Que tudo aquilo que nos aprisione, às vezes está colocando num caminho oposto à realidade do céu, seja desvencilhado da nossa vida, retirado no poder do nome de Jesus. Amém. As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata,
lamparina estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. As minhas vestes, estou só te esperando, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Aquele grande dia, tenta imaginar aquele grande dia. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra pro gozo do teu Senhor. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Só te esperando. Oh Jesus, vamos dançar. eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Quando se fizer chamada, eu quero ouvir. Jesus, eu quero ouvir. Quando chegar aquele grande dia, o Senhor dizendo: valeu a pena, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. No céu nós vamos contemplar a face do amado da nossa alma. Eu vivi uma experiência lá em Jerusalém, quando a gente estava saindo do Egito no ano de 2013 e entrando na cidade de Jerusalém. Passa dentro de um túnel assim e fica tudo escuro, e ali a gente foi sendo ministrado nas horas ali, conhecendo sobre a realidade, vendo o deserto e entrando ali naquela terra de Jerusalém. E quando a gente começou a cantar sobre
aquela música de Jerusalém, não sei cantar, deixa pra lá, mas cantando ali, eu lembro que o Senhor como que descortinou dos meus olhos assim, a realidade como se eu estivesse entrando no céu, entrando diante da Jerusalém celestial. Um gozo tomou conta da minha alma. Falei, Jesus, essa sensação tão tremenda, onde a gente estava só vendo deserto, na hora que a gente sobe assim, tudo verde, uma mudança imensa, era só deserto, a gente passando de ônibus, deserto, de repente passa num túnel, e quando chega a Jerusalém, a mudança assim radical, verde, lindo, o clima muda, o ambiente muda, e a gente cantando sobre Jerusalém, a gente estava tendo uma realidade, uma Jerusalém física, mas o Senhor nos deu essa graça de vivenciar como se fosse essa experiência linda na nossa alma, que na verdade não é nada diante do grande dia em que a gente vai, em que nós vamos entrar pelos portões celestiais e encontrar com a face do nosso Mestre, olhar para suas mãos furadas, dizer: filho, valeu a pena. Você foi fiel no pouco, valeu a pena. As suas lágrimas, como diz 1 Coríntios 15:58, o seu trabalho, o seu dia doado para o Senhor, os seus talentos, a sua fuga de sair de perto do pecado, de viver em santidade, não foi em vão. Entra para o gozo do teu Senhor, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama esse Deus, se você celebra o céu, exalte e glorifique ao Senhor. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, derrame uma realidade dos céus, sobre esse lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, o Senhor está derramando da graça dEle, da presença dEle. O Senhor está derramando da presença. É Jesus, vem, traz a realidade. Xarabacala. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, o Senhor está derramando presença poderosa sobre corações aqui. O Senhor, o Senhor está derramando de realidades dos céus, ou seja, a sua presença sobre vidas aqui neste lugar. O Senhor está renovando a intimidade de pessoas. O Senhor está trazendo renovo de intimidade, de sensibilidade da presença dEle. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o véu foi rasgado de alto a baixo, e nós temos livre acesso a essa presença. Eu quero convidar você a pegar os elementos da ceia neste momento. Ah, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Oh, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a presença de Deus. Gente, o que vai ser o céu? Meu Deus, se na terra poder ser envolvido com a tua presença é indescritível. Poder adorar o Senhor é indescritível. Poder sentir a sua doce presença, oh Deus, é indescritível. Eu quero convidar você a pegar agora o pão em nome de Jesus. Porque na noite em que o Senhor foi traído, tendo pegado o pão, e Ele morreu para que nós pudéssemos ter esse acesso ao céu, o seu corpo foi partido para pavimentar o nosso caminho rumo à eternidade celestial. O sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida, vida nova, vida com abundância e vida eterna com Ele. Então eu quero convidar você a pegar agora o pão. Você que vai participar da ceia do Senhor, é destinado a todos aqueles que passaram aí pelo batismo, está em comunhão com o Senhor, em comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo. E você nessa noite vai participar desse momento, tem uma ordenança.
onde Ele diz: fazer isso em memória de mim. É o momento em que a gente olha para trás e lembra do sacrifício na cruz do Calvário. Eu quero convidar você nesse momento a tomar o pão, e eu quero te convidar para você orar ao Senhor nesse momento. Ore ao Senhor agradecendo a Ele o sacrifício dele na cruz do Calvário. Agradeça o Senhor agora. Peça perdão se você ainda não fez pelos pecados, porque a Bíblia diz: examine-se e coma. Então vai lá, faça isso. Pai, nós consagramos, ó Deus, o pão ao Senhor, o cálice também que vamos tomar daqui a alguns poucos momentos, e queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que a tua igreja, corpo de Cristo nessa terra, e ao comer do pão e beber do cálice, seja renovado esse temor do Senhor, esse amor do Senhor, essa presença do Senhor, essa realidade do céu sobre o nosso coração, no nome de Jesus, amém. Você pode comer do pão com devoção, gratidão e adoração ao Senhor. Logo após ter ceado, o Senhor tomou o cálice e diz: esse é o cálice do sangue da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Eu quero convidar você a partilhar desse momento de comunhão. Se você puder, nesse momento, trocar o cálice com a pessoa próxima de você, como um símbolo da nossa comunhão, onde representa o símbolo do corpo de Cristo, do sangue de Jesus, e nos purifica de todo pecado. Faça isso agora. Deus abençoe, Deus abençoe. Vocês estão tudo tocando, tá aí. Deus abençoe. Glória a Deus. Jesus, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Vem aqui, amor, representa. Glória a Deus. Nós vamos fazer igual na ceia de Jesus. Nós vamos tomar o cálice e depois cantar um hino. Foi assim que eles fizeram. Então eu quero convidar você agora, com gratidão, alegria de salvação, você tomar desse cálice no nome de Jesus. Amém. De adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. No altar e no altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus Cristo, declare, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Você é livre! A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração Seja sempre.
Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora, essa última oração. Eu quero convidar o pastor Diego, que está aqui, da Águida. Pastor Diego, vem cá, pastor, para você fazer essa oração. Vamos dar as nossas mãos. Se tiver gerente, ligar os corredores como gesto assim de selar esse momento de ceia, início do mês de abril. E eu quero que você, nesse momento, agradeça o Senhor pelo mês que Ele já vai te dar de bênçãos, de respostas, amém? Você pode agora, de mãos dadas, orar ao Senhor. Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade que nós temos, junto com os nossos irmãos, de poder ceiar, de poder celebrar a morte, mas também a ressurreição do Senhor. Deus, é por causa da ressurreição do Senhor que nós podemos chamar uns aos outros de irmãos. Deus, obrigado porque o Senhor derramou o Teu sangue naquela cruz, um sangue precioso. Deus, e nós não somos dignos disso, mas o Senhor nos tornou dignos, Senhor. Ajude-nos a viver como a Tua palavra fala, de modo digno de tão grande salvação. Deus, o que Deus Pai viu em nós, viu os méritos de Cristo. Porque se olhar para nós mesmos, quando nós olhamos para dentro de nós, nós só enxergamos escuridão, nós só enxergamos caos. Mas o Senhor trouxe luz para a nossa escuridão. Ó Senhor, nós éramos como aquela ovelha desgarrada, e o Senhor deixou as 99, como nós já cantamos aqui. O Senhor foi atrás de nós, o Senhor nos limpou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos purificou, nos santificou. Obrigado porque nós estamos aqui, Deus, engrandecendo o Teu santo nome, poderoso nome. E quando, Deus, nós fechamos os nossos olhos aqui, nós estaremos na boda do Cordeiro, no céu, aleluia, onde nós cearemos com os crentes de todas as eras, de todas as épocas. Nós estaremos naquela mesa, ceando contigo, ó Deus, nos alegrando, sem lágrimas nos nossos olhos, sem dor, mas alegres, felizes, porque nós estamos diante do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, aleluia. E nós Te louvamos e engrandecemos por essa noite, Deus, no nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre a sua vida, estenda sobre a sua família e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Só quem vai morar no céu, dê um brado ao Senhor e diz amém, aleluia. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Desejo que o máximo de pessoas aí ao seu lado, e vamos ter uma semana abençoada. Vamos lá para o nosso espaço de igreja.